O programa Pesquisa em Pauta recebe hoje como convidado o recém-doutor Rodrigo Sarrugi Molina, a quem já agradecemos pela presença. Eu sou professor titular em História da Educação da Universidade, encontro-me aposentado, mas me mantenho como colaborador. O recém-doutor Rodrigo desenvolveu uma pesquisa na linha de História de Instituições Escolares, que é uma linha desenvolvida no grupo de estudos História, Sociedade e Educação no Brasil, STED-BR, e que está localizada no Departamento de Filosofia e História da Educação da Faculdade de Educação. Rodrigo, eu vi o texto da sua tese, tem um longo título, Ditadura, Agricultura e Educação. A Exalc-USP e a modernização conservadora do campo brasileiro, 1964 a 1985. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você desse assim uma noção ao público de como você montou esses links do título. Pois bem, o título Ditadura, Agricultura e Educação, ele tem relação com o objeto de estudo que nós desenvolvemos na Faculdade de Educação, dentro do grupo de História da Educação, que é um estudo histórico sobre a unidade de agronomia da USP, que fica em Piracicaba, que se chama Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Durante as nossas pesquisas, nós diagnosticamos nos arquivos da instituição que a instituição ela teve um grande papel no desenvolvimento da agricultura no período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Portanto, o link ditadura e agricultura e educação tem relação com o objeto de estudo que é a Exalc-USP. Essa instituição que deu grandes contribuições para o desenvolvimento da agricultura no país e fomentando o projeto político agrário do regime militar. Por isso essa relação de links, ditadura, agricultura e educação, que tem a ver com a Exalc-USP. Correto. Como que você escolheu essa instituição para estudá-la? Bom, eu escolhi a Exalc-USP para estudar, pois desde o período que eu realizei a minha graduação em História na Universidade Metodista de Piracicaba, eu trabalhei no museu da Exalc enquanto historiador. E nesse período que eu estagiei enquanto historiador no museu, eu tive contato com uma série de fontes históricas da escola, desde a gênese da escola, que é em 1901, até os dias de hoje. E por conta dessa minha experiência nos arquivos da instituição, eu tive um grande acúmulo de fontes históricas, fontes primárias, uma riqueza de material muito grande que deu bases para escolher a Exalc enquanto um objeto de estudo. Desde o período da minha graduação, são mais de 10 anos estudando a Exalc, que é essa unidade de agronomia da USP que fica em Piracicaba. Então, nós tivemos contatos com fotografias, documentos da instituição, documentos de convênios que a instituição realizava com outros órgãos privados e públicos, até documentos perdidos, né? Como, por exemplo, o documento de um estudante que, na época, foi entregue pelos colegas por ser de esquerda, né? No período da ditadura militar. Então, tem uma série de documentos muito de riqueza histórica que deram bases para
tá trabalhando com essa instituição. Qual foi, Rodrigo, a principal descoberta sua sobre a Exalc enquanto instituição escolar? Bem, estudar a Exalc não é fácil, porque são mais de 115 anos de história. Isso. A principal descoberta desse estudo é que a Exalc ela sempre teve relação com a classe ruralista brasileira. É uma instituição que está a serviço da classe ruralista brasileira, desenvolvendo pesquisa para esse setor da sociedade, desenvolvendo educação. A instituição ela surge enquanto instituição de educação secundária, o que é muito próximo do ensino médio dos dias de hoje. E hoje em dia ela tem pós-graduação, tem uma série de níveis de ensino. A principal descoberta, o que nós descobrimos durante essa pesquisa, é essa relação orgânica entre a Luiz de Queiroz e a classe ruralista brasileira, fomentando o desenvolvimento econômico no campo brasileiro e também com uma grande inserção na América Latina, né? Aliás, Rodrigo, tem uma presença externa na instituição que marca um bom período da sua história. Você não gostaria de comentar um pouco sobre isso? O nosso foco de estudo no doutorado foi a relação da Exalc com a ditadura civil-militar. No entanto, se nós analisarmos a instituição nesses mais de 100 anos de história, nós observamos que desde a origem da instituição, a presença estrangeira é muito forte. Por exemplo, um dos primeiros diretores da escola foi um norte-americano. Os projetos de construção da escola foram encomendados na Inglaterra, principalmente o projeto arquitetônico. Então, é uma instituição que ela está sempre ligada com instituições educacionais estrangeiras. Durante o regime militar, nós observamos uma grande presença de uma agência dos Estados Unidos que chama USAID. Essa agência dos Estados Unidos, ela fomentou a criação, por exemplo, da pós-graduação dentro da Exalc. Uma equipe de cientistas norte-americanos montaram uma base dentro da Exalc e passaram a trabalhar junto com alunos e professores para implantar na Exalc um sistema de educação e pesquisa que ocorre recorrentemente nas universidades norte-americanas, que é o sistema de Land Grant College. Nós temos que ter ciência que o regime militar, nós estamos num período de Guerra Fria, né? E os norte-americanos vieram para Piracicaba, vieram influenciar o sistema de ensino e o sistema de pesquisa da USP de Piracicaba aos padrões, à filosofia norte-americana, né? Portanto, esses cientistas da Ohio, da Universidade de Ohio, vieram para a Exalc e influenciaram decisivamente na constituição do curso de pós-graduação, além de colaborarem para a criação de cursos de graduação, na época como foi Economia Doméstica, Engenharia Florestal, e a reconfiguração do ensino e pesquisa de agronomia. Esses norte-americanos, eles influenciaram e reconfiguraram o currículo, por exemplo, da instituição, para atender aos interesses, logicamente, norte-americanos, nós estamos em período de Guerra Fria, e também com o objetivo de modernizar o sistema produtivo rural brasileiro, que na concepção desses norte-americanos, você modernizar o sistema rural brasileiro, você poderia combater a pobreza. E combatendo a pobreza, você evitaria que o país entrasse na órbita dos países socialistas. No entanto, a gente viu que a pobreza, depois de 21 anos de ditadura, a pobreza não diminuiu no Brasil, né? Inclusive, ocorreu grande concentração de renda neste período. O Rodrigo, e
A gente pode dizer que essa presença norte-americana influenciando a Exalc e formando quadros ali, que isso de fato afetou o modelo agrícola do Brasil? Eu acredito que a Exalc, USP de Piracicaba, ela teve um papel decisivo, juntamente com esses cientistas norte-americanos da USAID, no fomento do que nós denominamos como modernização conservadora. O campo brasileiro foi modernizado com aparatos tecnológicos, com energia nuclear aplicada ao campo, com pesquisas de genética avançada. Então, ocorreu essa modernização do campo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, foi um processo conservador, porque, ao mesmo tempo que teve a mudança tecnológica, a estrutura rural brasileira não foi alterada. Não ocorreu uma reforma agrária, por exemplo. Países avançados da Europa, o próprio Estados Unidos, já fizeram a sua reforma agrária no século XIX, no século XX. O Brasil ainda não conseguiu fazer essa reforma essencial, que é a reforma agrária, né? E isso vem desde das origens do Brasil enquanto constituição de país, né? Enfim, e ocorreu com certeza a modernização tecnológica, os norte-americanos conseguiram, acho que atingir esses objetivos de introduzir as modernizações, mas ao mesmo tempo o processo do ponto de vista social não foi alterado, né? Talvez a gente pudesse dizer que os interesses do capital foram atendidos, mas os benefícios sociais ficaram muito aquém daquilo que seria necessário. Seria isso? Exatamente. O objetivo era a modernização do ponto de vista capitalista do país, né? Certo. Era fomentar a economia, a indústria. No entanto, se a gente observar os trabalhadores do campo, eles não foram beneficiados com esse processo. Muito pelo contrário, muitos trabalhadores foram expropriados de suas terras para o avanço desses grandes empreendimentos multinacionais no campo brasileiro. Então você observa genocídio de tribos indígenas, você observa nesse período assassinatos de camponeses. Então o processo foi extremamente violento de modernização. Sem dúvida, a leitura do texto do Rodrigo, que por enquanto se encontra ainda no formato de tese, é fundamental para entendermos alguns aspectos e um período da história do Brasil. Por enquanto, Rodrigo, como que é possível acessar a sua tese? A tese ela está disponível em forma de físico, né? Forma de livro na biblioteca da Exalc, tem um exemplar na biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp e a tese também está disponível na internet no repositório de trabalhos científicos da Unicamp. Então, tem tanto o acesso digital como o acesso físico. Perfeito. Nós agradecemos a presença do Rodrigo, que nos deu preciosas informações sobre o seu trabalho de, na verdade, mais de 10 anos de pesquisa, né? Agradecemos a oportunidade que o programa nos deu e fique à vontade para suas palavras de encerramento. Eu agradeço a oportunidade de estar convosco aqui para socializar o conhecimento, né? Fazer com que o conhecimento saia dos muros das universidades e seja disseminado em toda a sociedade. Eu acho a proposta do programa muito interessante. E dizer que o meu estudo sobre a Exalc é um estudo crítico, mas o objetivo desse estudo é fazer com que as instituições escolares, como a Exalc, como a Unicamp, tenham um progresso cada vez maior de democratização. É um estudo que ele é propositivo. Nós criticamos para construir uma sociedade melhor. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado, Rodrigo, e agradecemos imensamente o nosso público. Pesquisa em Pauta encerra por aqui.